Fala galera da COS TV, boa noite, aqui quem vos fala é o professor Diego Evangelista e eu quero hoje, nesta noite, trazer para vocês aquilo que eu prometi há alguns vídeos atrás, falando a respeito sobre os principais verbos que eu não devo esquecer na hora de fazer o Enem. Principalmente entender como que funciona esses verbos. É claro que se você for analisar todas as competências de cada área, você vai conseguir melhor entender o que o Exame Nacional do Ensino Médio quer de você, beleza? Ai, mas é muito complicado, são palavras difíceis. Por isso que eu estou aqui para te inspirar, né, e te ensinar esses macetes, né? É claro que eu assim, sou nenhum expert, tá, gente? Isso aqui é porque eu li, né, e fiz as minhas análises necessariamente e consegui entender, beleza? Então vamos falar sobre alguns verbos necessários para você na hora de estudar para o Enem e na hora mesmo de fazer a prova, que é o que importa, né? Mas analisando aqui as competências e habilidades das ciências humanas, 6 competências, né? Somando 30 habilidades. Então, dentro dessas 30 habilidades estarão presentes as 4 disciplinas da área de humanas, que é que? Geografia, História, Filosofia e Sociologia, né? Então, aqui dentro dessas, são só 30 habilidades, gente. Então, dentro das 30 habilidades, vocês vão ver, né, o que realmente você precisa estudar. Que isso aí a gente vê em outro vídeo, beleza? Mas já vamos deixar bem claro. Deixa seu like, deixa sua inscrição aí pra gente, deixa seu comentário, alguma dúvida que você não entender aqui, vai deixando aí na medida do possível, né? Porque você sabe, são 5 milhões de inscritos, eu vou atendendo a cada um, beleza? Então vamos lá, o primeiro verbo, gente, eu acho que você vai encontrar em todas as áreas. Primeiro verbo, interpretar. O que é interpretar, gente? Eu preciso interpretar tudo. Tudo que tem à minha volta, eu preciso interpretar. Porque se eu pegar uma frase, por exemplo, o gato é um cão, né? Eu preciso interpretar essa frase. O que essa frase está querendo me dizer? Né? Que o gato é um cão? Né? Mas essa frase tem lógica? Tem ou não tem? Então eu preciso interpretar o que essa frase em si está dizendo. Então tudo dentro da linguagem ela precisa ser interpretada, né? Então várias coisas vão dar nuances para a gente entender determinada situação. Então nós precisamos interpretar. O texto que vem para vocês no Enem é um texto bastante complexo, então você precisa realmente ter uma boa interpretação de texto. Como eu melhoro a minha interpretação de texto, pessoal? Lendo, tá? Maravilhas da minha vida. Você só vai interpretar melhor o seu texto mediante leitura, ok? Não tem outra forma de você ter uma boa interpretação de texto se não for lendo. Outro verbo, analisar, né? Analisar, outro verbo muito importante. O que é uma análise? É eu pegar determinado assunto, determinado objeto e o que? Tirar deste objeto todas as possíveis explicações, né? Então eu vou analisar. Lembra-se lá no laboratório? Quando alguém pega uma substância, um objeto e passa a analisar, coloca no microscópio, né? Coloca em determinados aparelhos, o que ele está fazendo? Está fazendo análise. Ele vai pegar pequenas partes daquela substância, daquele objeto e vai analisá-las diferentemente, depois
fará uma junção delas. Então, análise também. Eu preciso analisar os objetos de cada área. Outro verbo, associar, né? Associar, né? Aos seus processos. O que eu vou associar? O que é uma associação? É quando eu junto várias coisas, várias pessoas, né? Várias coisas, ó. Quando eu junto várias pessoas dentro de um princípio, dentro de um objetivo, dentro de uma... como poderia dizer? De uma esfera moral, eu crio uma associação, né? Então, quando pede para você associar, é você pegar várias situações diferentes e tentar juntar dentro de um todo, né? Então, aqui a habilidade 3 diz associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, né? Então, eu vou ter que pegar o que está acontecendo aqui hoje e associar com processos históricos anteriores. Então, eu vou ter que juntar, associar. Outro verbo, comparar, né? Então, muito simples, você vai pegar alguns objetos e vai comparar um com o outro, saber o que tem um de diferente e o que tem de parecido um com o outro e compará-los, certo? Outro verbo bastante importante é o que? Identificar, né? Então, eu como aluno, como professor, eu preciso identificar as principais questões que estão sendo colocadas ali no texto, né? Eu preciso identificar o tempo verbal, eu preciso identificar os processos históricos que estão presentes ali no texto, eu preciso identificar a mensagem desse texto, o que ele está querendo me dizer, né? Isso é identificar. Então, dentro das 30 habilidades, esses verbos, eles se repetem, né? Então, eu não vou ler, gente, as 30 habilidades, eu vou deixar na descrição depois, que se você quiser ler. Não, melhor, eu vou fazer um texto no blog e vocês acessem lá. Eu vou deixar o link na descrição e vocês acessam. Mas esses mesmos verbos, eles aparecem algumas outras vezes em outras habilidades, como é o caso de identificar, interpretar, analisar. Ele vai aparecer em várias habilidades aqui, dentro de cada disciplina. Outro verbo que apareceu aqui, reconhecer, né? Então, eu preciso reconhecer a determinada paridade ou igualdade dentro do texto. Então, eu preciso, quando eu estou lendo um texto, entender que ele tem alguma coisa de semelhante com algo que eu li, né? Por exemplo, se você está lendo lá na prova e você reconhece que a sua atividade é de história, e daí ali você está lendo o enunciado da pergunta e você percebe que o texto está muito relacionado com a escravatura. Então, eu preciso reconhecer os aspectos que estão ali dentro daquele texto e qual é a relevância dele para a pergunta, né? Então, eu preciso, dentro dessas leituras, reconhecer que aquela pergunta está relacionada com a escravatura, né? E o que tem de parecido, né? Então, vocês precisam... a prova do Enem é só leitura, beleza. Mas é por isso que tem um texto lá gigante, né? Um enunciado gigante, e ele está falando algo relacionado às alternativas que estão ali. A pergunta é muito simples. O enunciado e as alternativas é que está o grande impasse do Enem. Você precisa fazer essa comparação entre o enunciado e as alternativas. E nisso você tem que reconhecer o que está de parecido ali. Entendem? Tá? Então, às vezes a prova ali, as questões, elas vão para uma linha muito de
o que tem a ver ou não com o texto. Entende? Então você pode ir já eliminando o que não tem nada a ver com o texto que você está lendo. Geralmente está tudo a ver e uma vírgula, um verbo aparece ali e muda, né? Porque eles adoram fazer isso. E se você não tem conhecimento do que você está lendo, você vai cair legal. Comparar duas coisas é reconhecer. Eu preciso reconhecer. Então, isso tem dentro um verbo também importante. Reconhecer, mediante a sua leitura, reconhecer algumas transformações, reconhecer algumas dinâmicas, reconhecer algumas movimentações, entendeu? Então, ele sempre vai trazer este verbo de reconhecer. Você precisa, ao analisar o texto, reconhecer essas coisas, né? Então, gente, diversos verbos que se repetem aqui: avaliar, reconhecer, relacionar. Olha o verbo, se não mais importante de todo o Enem, de toda a educação em si: relacionar, né? Na minha faculdade de geografia, eu fiz a monografia, e quando eu entreguei o texto pronto para minha orientadora, ela mandou de volta para mim com várias arrumações, com várias coisas que eu deveria arrumar, e principalmente era o que? Fazer as devidas relações. Relações essas que eu não estava fazendo, eu deveria fazer. Então, o que é relacionar? É eu pegar determinado objeto e relacionar com outro objeto. Por exemplo, qual a relação da escravatura com o capitalismo, né? O que um tem a ver com o outro? Ou melhor, qual a relação da abolição da escravatura com o capitalismo, né? Então, quando eu estou lá lendo a prova, né, muito normal o enunciado trazer relações, né? Relação de uma coisa com a outra, né? Que isso tem a ver um com o outro, que um implica no outro, né? Então, gente, esses são os principais verbos, né, colocados ali, né, dentro dessas políticas de competências e habilidades que eles querem de nós, né, estudantes. Esses objetos, principais verbos, para que nós possamos ter essa vida ativa dentro do conhecimento e não sermos somente aquela pessoa que lê e responde, que copia e cola, mas que nós possamos ser pessoas ativas dentro deste processo de conhecimento, de crescimento intelectual. Certo? Então, por hoje é só. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. E se você ficou até o final, você saiba que você acabou de ganhar um presente meu. Vou te mandar um presente na sua casa. Deixa aí o seu e-mail que eu vou estar enviando para você um presente bem bacana. Certo? E tchau, beijo na bunda.